Olá, um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês aqui numa colaboração com o Centro de Memória da Eletricidade, com lives sobre saúde. Hoje nós temos o prazer de contar com a presença da Mica Castro, fisioterapeuta e instrutora de yoga, e nós vamos conversar sobre a prática de meditação no contexto da pandemia que nós estamos vivendo. Eu vou apresentar muito sucintamente a Mica. Ela é fisioterapeuta, como eu já disse, mas com anos de experiência como bailarina. Ela vem atuando na fisioterapia de uma maneira a considerar a saúde integrada, corpo, espírito e mente, em diversas frentes associadas com RPG, pilates, yoga, meditação, acupuntura. E a gente vai conversar hoje especificamente sobre a meditação, mas também refletindo um pouco sobre essa dimensão da saúde integrada, que não foca necessariamente na doença ou no problema do indivíduo, mas na sua integração com a sociedade, com o ambiente, com a espiritualidade, com o transcendente. Então a gente vai falar hoje dessa temática tão importante para a manutenção da saúde mental e física, que é a integração de corpo, mente e alma. É um prazer para nós, do Centro de Memória da Eletricidade, contar com a presença da Mica. Vou chamá-la para a nossa conversa. Oi, Mica. Tudo bem? Olá, tudo Olá, tudo ótimo. bem? É Agora, um prazer estar aqui com você, Igor. Agradeço imensamente o que você já falou um pouquinho sobre mim, mas posso falar claro, novamente? claro. Foi só um resumo, assim, dessa. É muito difícil resumir, né, para poder apresentar, né, uma trajetória. Então, se você puder falar um pouquinho, é ótimo. Sim, sim. Vou falar brevemente sobre a minha história. Então, comecei como bailarina, como você acabou até citando, mas hoje eu falo que eu sou bailarina de alma, porque eu comecei desde os meus 3 anos, então o corpo se estrutura de uma maneira, e aí quando eu cheguei em torno dos 16, 17 anos, eu tive uma lesão grave no joelho, que acabou me afastando da dança, que era assim, eu colocava como a minha profissão, porque era algo que eu amava fazer, né? E aí entrei na fisioterapia porque eu queria fazer com que outras bailarinas não passassem pelo que eu passei, e aí acabou que a vida me levou para outros caminhos, acabei fazendo práticas, acabei fazendo cursos e tudo que envolvia o movimento, talvez para trazer a dança para próximo de mim. E de hoje eu honro tudo que eu passei, né? Todas as linhas que eu já passei. Então, como você falou, eu sou RPGista, passei por fisiologia do exercício resistido para grupos especiais, sou acupunturista também. E foi a partir da acupuntura, na verdade, que porque na faculdade a gente, como fisioterapeuta, hoje mudou um pouquinho isso, mas assim, a gente tinha muito o ser humano como pedaço, né? Então, quando você vai numa clínica de fisioterapia, você, tá com uma dor no ombro, tá com uma dor no joelho, tá com uma dor no quadril, eles vão tratar ali. Não vou generalizar, tá? Hoje existem clínicas muito integradas que trabalham nesse processo, já mudou muito a visão dos fisioterapeutas, mas na minha época isso era uma coisa que era muito isso, era muito quadrado, né? Então as pessoas ficavam 40 sessões arrumando o ombro, aí fazia mais 60 e não melhorava. E foi com a acupuntura que eu consegui enxergar o ser humano como um todo e percebi que a gente não era só essa parte física, matéria, né? Que a gente tinha outros canais internos, que a gente chama de canais sutis, que precisavam ser trabalhados, e claro, linkando também com a parte emocional, porque hoje a gente sabe muitos estudos em cima disso, linkando a somatização da nossa emoção, gerando algo no nosso físico.
E aí eu fui expandindo a minha mente. Falei, meu Deus, tem muita coisa por aí que a gente ainda não sabe, né? Aí eu fui do RPG, que também é uma estrutura física, mas trabalha muito com respiração e conexão. Eu fui me abrindo para esse mundo do autoconhecimento e fui mergulhando cada vez mais em técnicas que me trouxessem mais essa visão do todo e não algo muito só pedaços, né? Aí eu fui fazendo, entrei no Pilates, aí eu fiz Gyrotonic, que é uma outra linha de movimento que trabalha a espiralidade, né? Que a nossa energia ela é espiralada na nossa coluna e me trouxe também uma gama muito grande de conhecimento voltada para a parte do físico. Daí eu fiz o reiki, daí eu fiz barra de axis, que aí expandiu mais ainda, porque além desse corpo e da parte interna dos meridianos, eu ainda tinha corpos por parte, né, externa do meu corpo, tinha, que a gente chama hoje de coxas, né, que são os corpos que estão por fora de nós. E aí eu sempre quis fazer o yoga, né? Isso eu era praticante, mas ainda não tinha me tornado professora. Aí eu senti o chamado, acho que tudo acontece no seu momento certo, e fui fazer em 2014 a minha primeira formação. Aí eu fiz uma formação em Piracanga, de yoga, que é linkado com meditação, porque na nossa formação a gente tem uma integração, porque a gente não coloca a meditação separada do yoga. Yoga é meditação, meditação é yoga, é um estado, né? Eu gosto muito de colocar isso, que as pessoas acham que hoje yoga é simplesmente movimentar o corpo, fazer aquelas posturas, aqueles contorcionismos, alongamento, flexibilidade. E não, yoga é um estado na qual a gente desliza para ele, né? E aí a gente mergulha na meditação. Então a gente movimenta assim o corpo, flexibiliza, alonga, fortalece, para que quando chega no final de uma prática de yoga, que é o objetivo, é entrar no estado de meditação, né? Então o yoga ele tem 8 pilares. O asana, que é a postura, é um pedacinho do Uhum. pilar, né? Então é muito amplo você falar sobre o que é realmente yoga. E aí a meditação e yoga como eu tinha muita coisa, tinha o Pilates, tinha o Yoga, tinha o Gyrotonic, tinha isso, tinha aquilo, era muita coisa que é muito bom para trabalhar com o ser humano. Então, assim, eu adorava quando alguém chegava para mim e falava, Mica, eu tô sentindo isso, eu tô passando por isso, o que que eu faço? Eu falava, ai, que delícia. Eu gosto desse perfil, porque aí às vezes eu começava por um tratamento mais voltado para a parte emocional e limpando esses corpos externos, por exemplo, através do reiki, ou através da acupuntura, ou através da barra de axis. Quando eu terminava de fazer essa limpeza, esse paciente ele se tornava mais aberto e expansivo para trabalhar o físico. E às vezes não. Às vezes tinha gente Uhum. que não se permitia primeiro começar por essa parte mais alma, né, parte mais espiritual, não envolvendo religião, porque não Isso. envolve religião, mas sim trazendo essa abertura, né? Na verdade é um relaxamento da alma para você se permitir a receber algo novo. Eu acho que é o que as pessoas hoje, que a quarentena hoje trouxe muito para a gente, né? A gente se permitir se adaptar, aceitar o processo e receber o novo, né? Porque quando a gente se permite a receber o novo, ele vem, é muito claro. Agora, a partir do momento que a gente se fecha, a gente não tem essa permissão e fica difícil o processo de aceitação do momento que a gente está passando, né? E aí eu resolvi mergulhar de cabeça, honrar tudo o que eu vivi até hoje, porque me transformou em quem eu sou hoje. Então, todas as linhas de trabalho voltado para o movimento, ou que seja para a parte mais espiritualizada, e resolvi fixar a minha missão como yoga e meditação. Então, hoje é o meu carro-chefe, é o yoga e meditação, mas eu tenho uma base de movimentos que me trouxe até aqui e eu agradeço a todo esse processo. E aí eu foquei, né, no yoga e meditação. E assim, na quarentena hoje é o que
se você for fazer uma busca, é o que mais as pessoas buscam é yoga e meditação. E olha que coisa, né? Assim, está há muito tempo já aí, porque as pessoas tinham um paradigma, né, crenças de que yoga era só para quem tinha muito Uhum, dinheiro, né, para uhum, quem tem uhum. muito poder aquisitivo. E não, né? A gente pode fazer yoga em qualquer lugar, em qualquer momento. É sim importante que você tenha um mestre, que você tenha assim um Isso que eu ia te professor perguntar. experiente. É importante. Mas você pode ser mestre de si mesmo, né? É importante que você seja mestre de si mesmo, porque isso vai fazer com que você traga isso para o seu dia a dia e não dependa, né, só de um professor. Você é o seu próprio guru. Nós somos a nossa própria Uhum. cura. Se a gente não fizer, ficar dependendo de outra pessoa para que a gente faça, às vezes isso não vai acontecer. Mas isso, Igor, é muito de perfil. Pode falar. Exatamente. Não, era isso que eu ia te perguntar. Tem um comentário da Laura que eu vou fazer juntamente com o meu. Vou fazer um primeiro, depois eu faço um junto com a Laura. É, que é essa dimensão de uma popularização do yoga e da meditação, como você me disse, está junto. A gente vai falar mais disso, né, das diversas vertentes do yoga, eu vou perguntar mais à frente, mas eu queria fazer uma pergunta prévia. Com essa popularização, começou a surgir vários aplicativos, canais no YouTube, né, fazendo isso, e você tocou num ponto que é importante, dois pontos importantes. O primeiro, que é a relevância de contar com um mestre, especialmente para os iniciados, né, algum instrutor, e também buscar ser mestre de si mesmo, que pode envolver inclusive o início da prática, né? Tomar, Sim, né, essa, né, eu preciso dessa prática para o equilíbrio emocional, físico, né, no trabalho também, muitas pessoas trabalhando em casa, o que é um desafio enorme, né? Saber diferenciar o tempo da casa, o tempo do trabalho, o tempo da intimidade, o tempo do compromisso comigo mesmo e do trabalho, como que a meditação tem sido importante. Eu também comecei, assim como a Laura, é o segundo comentário, eu também comecei a praticar yoga e meditação, porque é junto, né? Não tem como sim. pensar separado. Durante a pandemia, eu tinha enormes preconceitos, assim, achava que não era para mim, achava que não era para mim, ia ter uma vida muito agitada e etc. Mas o quanto que foi um encontro, para mim particularmente, muito importante, né, de encontro comigo mesmo, né, e como que a meditação leva ao autoconhecimento, a certo sofrimento também, porque você se depara consigo mesmo, mas também é muito positivo ao mesmo tempo, né? Esse encontro consigo mesmo é algo muito positivo também, né? Em termos de equilíbrio, em termos de prioridade de vida, de carreira e de várias coisas, dos familiares, enfim. Desculpa falar um pouquinho demais, mas eu achei tão Imagina. importante isso. Queria que você falasse primeiro dessa importância para o iniciado, quem quer começar a prática, né, do instrutor, do mestre, professor, e também quem pode fazer, é uma pergunta muito frequente, né? Quem pode fazer, qualquer um pode fazer, como começar? Sim. Fique tranquilo, é muito, muito bom assim ouvir de pessoas novas, né? Esse feedback. Eu sempre peço muito para os meus alunos que estão começando. Eu tenho muito aluno iniciante, é um público que eu gosto muito de atuar, muito. Não sei se é porque eu realmente sou fisioterapeuta e eu gosto desse cuidado, sabe? Do passo a passo. Eu gosto do público avançado, sim, mas me encanta transformar, sabe? Você que pegar aquela pessoa que é do nada, assim, e com poucas práticas você já vê, assim, a transformação. Então, isso é pegar um público que está começando do zero é o que realmente me atrai, né? Eu tinha muitas crenças, Igor, relacionado a essa questão da internet, do online. Eu achava, porque começou um boom, um pouco antes até da Uhum, quarentena, já tá há um tempão assim. Muitos cursos de yoga online,
muita aula no YouTube, enfim, muita coisa online. E eu falava, não, não, não. E tinha muita gente que queria fazer, às vezes queria praticar comigo, e me pedia, quando você vai dar aula online? Quando você vai. Aí eu falava, um dia, um dia. E a quarentena veio para me dar um tapa na minha cara, né? E falar assim, é agora ou você vai quebrar essa crença limitante que você mesma tem, né? E ver que é possível. E foi o que eu fiz, assim, eu me adaptei super fácil, super rápida, porque eu tive, né, que me adaptar também, porque esse é o meu trabalho. E como fisioterapeuta, eu tenho muita questão de toque. Então eu achava Uhum. que assim, o meu aluno precisava dos ajustes, né? Ele precisava sentir o meu toque para eu poder arrumar ele, senão ele ia estar fazendo errado e tal. E com essa questão da pandemia, eu lancei um programa de 8 semanas de yoga e meditação, mas as pessoas, eu não via as pessoas, eu só dava as práticas. E aí, quando terminou esse programa, que durou 32 aulas, eu comecei as salas através do Zoom, aulas online através do Zoom. Então, tem um número limite de pessoas, aonde agora eu vejo. E aí, eu fiquei muito tranquila. E aí, o que que eu percebi? Que as pessoas que hoje, a gente quando se forma, né, em yoga, a gente aprende muito a fazer. A primeira coisa é dar o comando verbal. Então eu tenho que falar, não, eu tenho que falar e o aluno teria que, através da internalização do corpo, da consciência corporal, ele se ajustar. A gente tem o toque, onde a gente fala, ele não entende, a gente toca, e tem a demonstração, que seria o primeiro. Eu mostro o movimento, ele olha e faz. Se ele não entende, eu falo e ele tenta fazer. E por último é o toque. E quando a gente está presencial, a gente vai lá e toca, porque ele está ali, né? E o que eu comecei a perceber que através das aulas online, essa questão do comando verbal, o meu aluno começou a criar mais consciência corporal, porque é o que ele tem. Ele tem que ouvir, ele tem que sentir no corpo dele e tem que se ajustar. É isso que ele tem. Então, começou um processo de aceleramento de consciência corporal que presencial, como o meu aluno tem eu ali, ele vicia no meu toque. Então ele estava acostumado com, ela vai me ajustar. Se eu tiver errada, ela vai me ajustar. Se eu tiver errada, ela vai me ajustar. E quando a gente faz online, é você com você mesmo, né? Você não tem ninguém do seu lado, então não existe a questão do ego, porque a gente sempre quer fazer melhor do que o Uhum. tapetinho do amigo do lado, né? Uhum. Então a gente Uhum. não tem o ego, já elimino isso. Então é você com você. Eu tô falando para você empurrar os ombros para baixo, você vai sentir o seu corpo, vai empurrar seus ombros. Claro, pode ser que no primeiro momento, o seu corpo, o seu cérebro ouve aquilo e ele, ok, vou tentar colocar. E não encaixou. Conforme vai praticando, eu vou repetindo. A minha repetição vai levando a sua internalização, né? O seu cérebro vai identificando aquele movimento no seu corpo e isso vai. Então, assim, me surpreendeu demais. Assim, eu tô super. Cada feedback que eu recebo relacionado dos meus alunos, principalmente quem está começando, o quanto já conseguiu avançar em pouco tempo, né? Então, foi uma surpresa para mim. Acho importante, sim, o que eu falo sempre para meus alunos. Às vezes tem gente que faz 2 vezes por semana, que é o mais comum. Tem gente que faz 3 vezes, tem gente que faz uma vez. E sempre me perguntam o que é melhor, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes? Não tem receita de bolo. Tudo vai muito do perfil de cada aluno, né? Tem aluno que eu dou aula 1 vez por semana, mas ele é tão disciplinado que ele vai fazer todos os dias. Independe, porque durante a nossa prática eu ensino algumas práticas para que a gente chama de sadhana, que é a nossa prática diária. Então é importante você ter o seu sadhana e você fazer todos os dias a sua prática. E comigo, uma prática mais intensa, uma prática que envolve outras posturas mais difíceis, que eu não vou te ver por enquanto. E depois você vai incorporando no seu dia, né? Então, tem aluno que é super disciplinado e faz. Ao mesmo tempo, eu tenho alunos que 1 vez por semana é aquilo, não consegue. Uhum. Não consegue fazer sozinho. Fala, Mica, eu não consigo fazer sozinho. Eu preciso de você ali. Eu preciso do meu horário, eu preciso do meu tempo. E tá tudo bem.
né? É muito de perfil de cada pessoa. E não existe uma receita de bolo para cada um, porque nós somos únicos, né? Nós somos individuais. Então, assim, é legal fazer uma prática através de vídeos do YouTube? É. Só que, assim, hoje a gama tá enorme. Então, eu acho que, assim, nós temos o bom senso de Uhum. assistir algo. Eu acho que, assim, acho que todo mundo tem esse bom senso de falar assim: nossa, isso daqui tá muito estranho, tá muito difícil. Para mim ainda tá muito difícil. Acho que eu preciso de alguma coisa mais tranquila. E aí você começa a procurar práticas que sejam mais tranquilas ou que tenham o seu perfil nesse momento. E tem também hoje na internet muitas coisas que vão trazer mais facilidade para você. Só que vai muito do seu. Não tem como a gente fazer um filtro. Eu vou ter que fazer o meu próprio filtro a partir do momento que eu começo a assistir e vejo que aquela prática não está sendo tão eficiente, ou estou me machucando. Então, Uhum. assim, o nosso corpo é o nosso termômetro, né? Então, o aluno iniciante, ele vai sim buscar alternativas hoje, no YouTube principalmente, porque tem uma gama enorme, mas ele mesmo tem que ter, o corpo dele tem que ter o termômetro dele, para saber até onde ele pode e onde não pode, né? E tem muitos profissionais bons, sim, no YouTube, mas também tem muita coisa muito complicada. Que às vezes eu olho e falo, meu Deus, como isso está no YouTube, né? E uma pessoa que realmente está começando, eu acho que nós, como professores, isso geral, não é porque eu sou fisioterapeuta, mas eu acho assim, a partir do momento que você faz um curso de formação de yoga, todo aluno, quando você vai fazer uma formação, você busca ou você não tem nenhuma área da saúde e você quer autoconhecimento e você quer fazer essa prática para você mesmo, ou você vai buscar a formação para ser professor. Então, Uhum. quando você faz para si, ok, o seu corpo é o seu laboratório. Então, você vai praticar, 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 praticar. E pode ser que um dia você sinta o chamado de se tornar professor e vai ter o bom senso de se aprofundar, né? E buscar mais conhecimento. Por quê? Para você ser professor, é uma responsabilidade com o corpo de outra pessoa, né? Não é mais só o seu corpo, você tem uma responsabilidade. E lesões hoje, a partir do momento que você se lesiona ou o seu aluno se lesiona na sua aula, ele se frustra. Ele vai falar: Uhum. o yoga me machucou. E Uhum. sim, existe a possibilidade do yoga machucar? Sim. Ele é uma técnica, é uma prática de autocura, é uma prática de transformação, é uma prática, sim, que vai ajudar a melhorar muitas lesões, mas tudo tem os dois lados. Se você não faz uma prática eficiente, com qualidade, com um bom profissional que te oriente, é possível sim você se machucar. Então, eu acho que sim, você pode praticar sozinho, mas tendo o bom senso do seu corpo te mostrar até onde você pode ir e você saber que você está assistindo algo na tela que está te trazendo benefício e não, né? Se você está se sentindo muito desconfortável, sente que o seu corpo está se machucando, é importante que você tenha uma orientação. E aí, com o tempo, isso vai se tornar natural e você vai se tornar mestre de si mesmo, praticando, praticando, praticando. E é muito gostoso, né? E Muito é bom. É, natural, isso acontece naturalmente. é muito bom. Queria que você falasse um pouquinho, para quem, né, iniciante como eu enfim, imagino que outros aqui que estão acompanhando, sobre as ramificações, se eu posso dizer assim, tipos e modalidades de yoga, se você vê algum mais adequado para iniciantes ou não é bem assim, depende do perfil. Queria que você falasse um pouco dessas várias modalidades. Muito boa pergunta, né? Porque isso é uma das perguntas que eu mais recebo, né? Falando por onde começo, qual que é a prática de yoga que eu começo, né? Hoje existe, assim, realmente uma gama enorme de tipos, né, de yoga.
A base, a clássica, é o Hatha Yoga, né? Que é a linha de base mais antiga, aonde você tem as permanências. Então, você faz uma postura e você permanece nessa postura respirando por um tempo mais longo, né? Aí você passa para outra postura e respira mais longamente. Essa é uma prática para todo mundo, né? Que hoje, assim, até se transformou, até todas elas vêm do Hatha Yoga, mas cada uma tem uma puxada um pouco mais terapêutica, a outra tem um pouco mais de fluidez, a outra tem um pouco mais de respiração com mantras. Então, Hatha Yoga é a clássica. Existe Ashtanga Vinyasa Yoga, que também é uma prática antiga, baseada também em Hatha, mas é uma prática mais fluida. E ela tem séries prontas. Então, tem 6 séries e você repete essa série. Então, você recebe essa série. Então, para que você passe para a segunda, você precisa ser autorizado por um guru lá na Índia, né? Para que você possa passar de série ou até avançar o seu movimento. Então, as pessoas ficam repetindo essa série A, essa série 1, o tempo todo. Essa série pode ser guiada ou ela faz, eles chamam de selfie, né? Você faz a sua série no seu tapetinho. E ela é o tempo todo fluida e ao mesmo tempo tem as suas permanências com a respiração também, né? Só que ela é uma prática bem mais intensa, gera muito mais trabalho cardiorrespiratório do que, por exemplo, uma prática de Hatha Yoga. Apesar de que já fiz práticas de Hatha Yoga com permanência também, bem fortes, né? Tudo vai do professor e do nível que você tá, né? Tem a Kundalini Yoga, que envolve mantras, ela é muita respiração, muitos mantras e muitas respirações. Tem também posturas, mas são menos, né? Tem menos posturas, menos asanas, mas traz muito a devoção, né? O trabalho dos mantras e com a respiração. Aí tem a Iyengar, esqueci já, estava esquecendo do Iyengar. A Iyengar são as posturas que tem essa. Até estou atrás dela aqui, ó, dessas cordas, que são as curuntas, que a gente chama de curuntas. Eu, particularmente, gosto muito, talvez por ser fisioterapeuta. Ela trabalha muito com alinhamento, né? Então, as cordas te ajudam a ajustar, a abrir espaço. Trabalha também com meus bloquinhos, esses bloquinhos aqui, ó, os bloquinhos. Então, tem muito o que a gente chama de props, né? Tem faixa de alongar. Então, através dos props, dos acessórios e das cordas, a gente tem um ajuste, um alinhamento melhor para a realização dos asanas. Não é todo mundo que se identifica, né? Hoje, assim, o que eu sinto, né? As pessoas gostam de movimento. Elas gostam de se movimentar. Então, a prática de Vinyasa Yoga é a prática mais atrativa para as pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão com a mente mais acelerada. Então, elas querem se movimentar. E muito legal. Eu sou suspeita porque a minha prática de base que eu me formei é Hatha Vinyasa Yoga, que a Camila Reis desenvolveu esse método e ela misturou. Então, ela misturou a fluidez do Ashtanga com a permanência do Hatha e que dá um equilíbrio muito bacana, né? Não é uma série pronta. A cada dia a gente tem uma modificação, traz uma asana diferente, tem a fluidez, mas também tem as permanências. E a gente respira também, a gente medita também. Então, é o equilíbrio entre as duas, tá? Acho que, assim, basicamente são essas que são as mais comuns, né? Tem a yoga terapia, e esqueci de falar também, que a yoga terapia vem do Hatha, só que ela é muito terapêutica, ela é muito mais voltada para o tratamento mesmo. Então, ela é para essas pessoas que. É que é muito difícil eu te falar assim. Me perguntam e eu sempre acabo falando assim: qual que é a minha indicação? Você vai experimentar todas. Então, faça aulas experimentais. Então, assim, vai experimentar uma aula de Hatha, vai experimentar uma aula de Ashtanga, uma de Kundalini, que seja Power Yoga, enfim, nossa, tem um monte de. Eu tenho Nam Yoga, que é um yoga que eu gosto bastante também, que mistura cantos, mantras, a gente sempre sorri muito, é muito gostoso. E aí você vai lá nessa aula e vai sentir o chamado.
Sabe aquele chamado? Tipo, Uhum. me identifiquei com essa aula, me identifiquei com o professor, porque tudo isso é um envolvimento de fatores. Porque assim, eu posso falar para você, olha, você como iniciante deveria começar, por exemplo, com uma yoga terapia. Mas aí a pessoa, ela tem uma composição tão diferente do que o yoga terapia proporciona que aquilo vai irritar ela. Aí ela vai falar, nossa, a Mika me indicou, mas meu, odiei o yoga. Então, assim, não tem receita de bolo, né? Experimenta, sente no seu corpo. E pode ser, Igor, que assim, você começa pelo hatha. Passa Uhum. um mês, você lembra que você fez o vinyasa e aquilo foi muito gostoso e talvez aquilo fica legal para você agora. Você vai lá e faz o vinyasa. Então, assim, nós somos impermanentes e por isso que eu não acredito muito numa receitinha, sabe? Meditação é a mesma coisa, né? Para mim não existe um tipo só. Cada dia eu acordo, eu tô de um jeito. Tem dias que eu quero fazer uma prática mais intensa. Tem dias que eu quero fazer uma prática mais restaurativa, mais tranquila. Tem dias que eu não quero fazer nada, porque a lua está envolvendo os meus hormônios e eu quero um pouco de tranquilidade, então eu só respiro e medito. E tá tudo bem isso. O importante é movimento gera ação. Todo dia eu tenho que mexer o meu corpo um pouquinho, nem que seja mobilizando as articulações, nem que esteja dando uma espreguiçada, nem que seja dando uma caminhada. Eu tenho que gerar movimento para ter uma ação, qualquer que seja ela, né? Desintoxicação ou disposição em energia. Mas com relação à prática de yoga, para mim não existe uma receita, né? Você pode começar com uma e de repente daqui um mês você ir para outra. E aí, quando você vê, você está praticando várias e o seu corpo está se mergulhando para todas essas possibilidades de movimento. Então, isso é o que eu acabo indicando. Vão experimentar e sintam um chamado. Tem duas perguntas aqui da Ivana. Uma que eu não conhecia essa modalidade é do Yoga Dance. Ela pergunta Ah, sobre isso, e uma outra que ela fala, né, de como que o yoga pode ser uma prática restaurativa. Você comentou um pouquinho, mas aí para aprofundar e depois eu tenho outras perguntas aqui também. tá bom. Bom, sou suspeita, Ivana, para falar de yoga dance, porque eu também sou formada em yoga dance. Ela, como eu venho da dança, essa prática de yoga me trouxe, nossa, muito para perto do yoga dance, muito para perto da dança, né? E ela é uma prática da Fernanda Cunha. Eu fiz a minha formação com a Fernanda Cunha. Ela está aqui no Instagram. Ela, né, exala a yoga dance, ela exala a dança. E assim, hoje, através da dança, a gente sabe que a gente tem muita libertação. A gente tem muita libertação do corpo, da alma, de crença. Você solta uma música e você dança, você fica bem. Só de você escutar uma música, você fica bem. Então, o som, ele tem uma vibração que ecoa com a vibração do nosso corpo. E aí, nessa prática de yoga dance, é uma ascensão, né? Ela trabalha com 7 chakras, que são centros de energia do nosso corpo. Então, a gente começa lá do chakra de base, o primeiro, e vai até o sétimo. Então, são 7 músicas. Em cada música existe uma guiança, né? Uma guia dela, aonde a gente vai mergulhando nos elementos também da natureza. Então, terra, água, fogo, ar, éter. E isso vai dando, até me arrepia, vai dando uma liberdade de movimento que é incrível. Então, assim, Ivana, é mais uma prática, sim, de yoga. Ela não tem tanto a pegada, assim, dos pilares todos, de posturas. Ela não trabalha tanto com as posturas. Às vezes, em algumas músicas, é colocada um pouco de postura, mas, assim, é uma dança, não existe certo, não existe errado. Nós fazemos a nossa própria dança, e isso é muito legal. Pode ser que as minhas alunas, elas começam um pouco mais tímidas, e conforme eu vou dando elas vão fazendo outras aulas, elas vão se libertando e elas se tornam uma mulher. Antes, não vou tô colocando mulher, mas isso é para Uhum. homem também, tá? Por favor. Os homens também dançam. E nos eventos que eu faço, às vezes tem bastante homem, e é muito legal de ver os homens se soltarem, de dançarem, de
sabe, se movimentar e você perceber que é possível, sim, para todas as pessoas fazerem essa prática. Então, yoga dance é muito bom também. E a outra pergunta É do yoga como prática restaurativa. sim, o yoga restaurativo, os asanas, eles são mais, as permanências são mais longas e a gente usa muitas almofadas, cobertores, coloca, né, a vendinha nos olhos. Eu conheço algumas professoras que dão essa prática específica só de yoga restaurativo e o objetivo é restaurar, né, o seu corpo. Geralmente ela é feita no período da noite, mais à noite, Uhum. para que você possa ter uma noite. Para quem tem insônia, se beneficia bastante dessa prática, mas é uma prática para todo mundo. E ela é deliciosa, né? Quem não gosta de restaurar? Nas minhas salas online, eu tenho alunas que fazem 3 vezes por semana. E tem uma aula que é de sexta-feira, às 7 horas da noite. E elas imploraram para a cada 15 dias eu dar uma aula de yoga restaurativa. Então, a cada 15 dias a gente tem uma aula de almofadões e a gente fica assim, tipo, 5 minutos parado naquela postura em cima, né, das almofadas, é um asana, e a gente respira 5 minutos, aí muda de postura, mas sempre com esse objetivo de relaxar. Quando termina a aula, ninguém consegue fazer mais nada. Então, ela é ótima para sexta-feira à noite mesmo. Muito bom. Eu queria te fazer algumas perguntas agora sobre a meditação, né? Especificamente. Que nesse momento, como você bem disse no começo, yoga e meditação foram as práticas assim mais procuradas, né? Muito, muito procuradas, as pessoas em busca de equilíbrio, autoconhecimento, né? Que esse momento produziu, né? Se a pandemia, se a gente puder dizer assim, algum tipo de benefício que teve e está tendo é essa busca por autoconhecimento. Muitas pessoas tiveram que ficar em casa, mas algumas mais sozinhas, outros familiares. Então, essa busca, né, por autoconhecimento foi muito importante. Mas eu queria que você falasse e assim, por outro lado, né, há muitas décadas já que a ciência vem demonstrando os benefícios da meditação para a saúde, né? Já há muitas décadas já vem se mostrando, e nas últimas, eu diria assim, com mais acento, mostrando os benefícios que tem para a saúde do corpo, a saúde física, né? Para além da saúde mental, como você falou, das emoções, etc. E eu vou fazer uma pergunta muito semelhante com a pergunta que eu fiz em relação ao yoga, né? Como começar a meditar? Para quem é a meditação? Né? De que maneira nós devemos meditar? Porque também há recursos variados, né? No YouTube, por exemplo, ouça esse vídeo e medite. A minha pergunta, eu vou falar o Igor, né? Sei lá, pré 6 meses atrás. É tão fácil assim meditar, né? É, eu vou fazer essa pergunta, quer dizer, para você, como começar a meditar, qual a frequência importante da meditação na vida das pessoas, como você vê, né? Enfim, queria que você falasse, pela sua experiência, pelo seu conhecimento, falasse um pouco disso e a importância que tem na vida das pessoas a prática de meditação. Sim. A meditação, assim como o yoga, também deu uma expandida, né, nesse momento. Eu queria só, em breve, vou lançar um curso de yoga para iniciantes, né? Ah, que legal. Tá quase, quase, me biasei, eu relutei bastante, mas assim, eu resolvi ajudar mesmo as pessoas, a quem está começando mesmo do zero, então em muito breve eu estarei lançando. E ao mesmo tempo de Que meditação. bom. Eu tenho Depois a gente um divulga programa, aqui. pode Depois você deixar manda. que eu mando. Sim. Muito Eu legal. tenho um programa de meditação, porque assim, eu estive no lugar de todos vocês, também foi, no começo eu queria muito meditar, então eu passei por vários tipos de retiro, retiro do silêncio de 4 dias, um dia de silêncio inteiro, fui fazer outras meditações, fiz outros, um monte de curso, um monte de retiro e tal.
E era muito difícil, assim, porque nesses retiros, e o que eu ouvia bastante era, você precisa, 20 minutos de dia, 20 minutos no final do dia. Aí eu te acordava às 4:30 da manhã, porque senão meu dia ia acabar, não ia dar tempo, e aquilo me gerava estresse, falava, meu Deus, eu tenho 20 minutos. Então, aí eu ia para outro, não, porque 10 minutos está tudo bem, você consegue meditar. E aquilo foi me gerando muita frustração e começando a pensar, né? Porque eu falava, não, não é assim, né? Não pode ser assim tão difícil. E aí eu comecei a ler muito, eu li muitos livros, inclusive eu tô até com esse daqui, A Ciência da Meditação, para aquelas pessoas que gostam mais de ciência mesmo, né? Porque hoje não é nem uma questão só de Uhum, modismo, é uma questão de saúde. Né? É comprovado que a meditação e o yoga, enfim, essas técnicas que trabalham essa integração, elas são remedinho, é um remédio natural que qualquer um pode fazer, só que precisa de constância, disciplina, né? Precisa ter essa prática constante, senão você não vê resultado. Não é meditar um dia, né? E eu comecei uhum, a ler bastante e aí eu desenvolvi esse programa de 8 semanas, baseado não só em trabalho com meditação, porque a respiração, eu acredito que é o que me guia, né? É um presente de Deus. Aí eu sempre falo, para quem me escuta aqui, já viu várias lives falando de meditação, é um presente de Deus que a gente recebeu e muitas pessoas não têm consciência da respiração. Então, quando a gente respira, a gente traz a nossa mente para o nosso controle. E a gente tem o controle da nossa vida. Quem respira bem controla a própria vida. Isso é fato, isso é claro. Então, nesse programa, tem técnicas de respiração e tem as técnicas de meditação. Por quê? A gente prepara a nossa mente com a respiração para entrar no estado de meditação. Mas mesmo entrando nesse estado de meditação através da respiração, algumas mentes ainda são muito dispersas, né? Ainda é difícil da pessoa, né, se fixar ali, ficar só prestando atenção na respiração que entra e sai pelas narinas. A gente precisa de uma ferramenta a mais para dar controle para nossa mente. E aí eu desenvolvi são 8 ferramentas junto com a respiração. Mas mesmo assim, Igor, é muito difícil, né, para a pessoa simplesmente, só vou respirar e vou meditar. Precisa mudar hábitos, precisa mudar estilo de vida, né? E isso envolve o quê? Envolve alimentação, envolve mudanças de hábitos de rotina diária, assim, que eu trouxe da Ayurveda, que é uma medicina indiana. Então, eu fiz uma mescla nesse programa de 8 semanas, aonde, através dessas mudanças de hábitos, a gente consegue fazer com que a nossa mente fique mais tranquila, e aí eu respiro e entro no estado de meditação. Porque senão seria muito fácil, né? Você diz, vou ensinar você a respirar e você entra em meditação. Se a pessoa ela não come direito, se a pessoa não uhum. dorme direito, porque é importante dormir, se a pessoa não pratica uma atividade física, que seja ela qual for a atividade que ela escolher fazer, ela não vai ter uma mente tranquila. Então não é simplesmente só respirar, só ouvir videozinho de YouTube com uma meditação guiada que você vai conseguir fazer com que a sua mente fique tranquila. Você precisa mudar hábitos, você precisa mudar inserir práticas, escolhas na sua vida, escolhas saudáveis, e isso envolve um conjunto de coisas, né? Então, o que eu falo dos vídeos do YouTube, no sentido de meditação guiada, são muito bons, são muito Uhum. bem-vindas. Mas elas não são meditação, elas são a preparação para sua mente. Ela vai levar a sua mente para algum lugar e tal. E é muito legal, porque para quem tem uma mente dispersa, aquilo vai ser um caminho muito Uhum. bom. Mas você só vai conseguir mesmo sentir o efeito da meditação quando você fizer um conjunto de mudanças de escolha na sua vida, de hábitos, e você conseguir ter uma prática, né, constante. E aí, assim, a gente fala para entrar no vazio, né? Eu até falo para os meus alunos, quando vocês entrarem no vazio, vocês vão estar meditando. Aí todo mundo fica buscando esse vazio. Cadê esse vazio que não vem? Que é o tal do silêncio, né, da mente. A gente não silencia a nossa mente, né? A gente faz com que ela
ela esteja no momento presente para que aquele momento, aquele estado, você se concentre naquilo que você está fazendo. E aí sim, tudo se abstrai, né? É muito fácil falar, mas quando você pratica, você vai sentindo isso com o tempo. E aí os efeitos da meditação acontecem quando a meditação termina, não é durante a meditação. Então, assim, você vai sentir o efeito da meditação na sua vida, no seu dia a dia, né? Então, você vai ter menos atitudes, menos ações impulsivas, né? Você vai pensar antes de falar, você vai ter mais calma para resolver as coisas, porque você está no momento presente, você não está na frente, você não está atrás, você está agora. Então, tudo fica mais fácil. E isso é comprovado cientificamente. Existem mudanças, né, no nosso sistema nervoso, no nosso cérebro, nas ondas cerebrais, na neuroplasticidade cerebral. Só que você só vai saber se você praticar. Tempo de prática, no mínimo 8 minutos por dia. Se você não tem 8 minutos por dia para meditar, para você, você precisa de 1 hora, né? Então eu falo. Quem fala que não tem quem não tem 8 minutinhos do dia para si, está precisando de 2 horas, né? Está precisando de muito mais, porque todo mundo tem 8 minutinhos do dia para você, né? Que seja 5, é que 5 é pouco, mas você já tem uma mudança. Uma coisa legal, Igor, que eu gosto de ensinar é assim, para quem está começando, não tenho 5 minutos, não consigo 5 minutos. Faça 1 minuto de pausa antes das principais atividades do seu dia. Então, acordou, sentou, 1 minuto. Vai tomar o seu café da manhã, 1 minuto antes. Vai sentar na mesa do seu trabalho no computador, 1 minuto antes. Silencia, respira, coloca o despertadorzinho. E aí você vai fazendo isso durante o seu dia, antes das principais atividades do seu dia. Isso já tem um efeito bombástico. Porque você faz o quê? Você faz assim, ó, foco. Concentrei, comecei. Terminou o trabalho, 1 minuto. Desliguei, resetei e vou para casa. Vou comer, olha seu prato, sabe? Se conecta com aquilo que você está fazendo. Isso é meditação. Você correr é meditação ativa, o yoga é uma meditação ativa, você caminhar numa esteira é meditação ativa, você caminhar na rua conscientemente, pisando, é meditação ativa. Tudo é meditação, porque meditação é um estado, meditação não é uma prática, né? Eu estou aqui num estado de meditação com você, estou presente naquilo que eu estou fazendo. Não me interessa o que vai acontecer daqui a pouco, vai acontecer. Só que se eu não estiver aqui, nada vai acontecer. Porque eu não vou fazer isso daqui que eu estou fazendo de maneira eficiente, com qualidade, entendeu? E é isso que acontece com as pessoas. As pessoas estão muito na frente, estão muito atrás e estão deixando de ser a melhor versão delas mesmas aqui, no momento presente, né? E isso é muito, muito triste, porque deixa uma mente acelerada, enfim, aí tem todas as consequências, né? De ansiedade, depressão, que a gente está vendo por aí. Muito Acho que é fortemente. isso, acho que eu respondi É algumas. isso. Respondeu super bem. A gente tem essa live aqui, vai ficar disponível aqui para, né? E acho que foi ótimo. Se você queria agradecer muito, gratidão Obrigada, enorme amiga. por você ter aceitado o nosso convite para compartilhar sua experiência, seu conhecimento. Se você quiser falar um pouquinho, assim, de considerações finais, despedir, mas desde já agradeço muito. Aguardamos aqui ansioso pelo curso. Muito obrigado mesmo. E se quiser falar um Eu pouco. agradeço. Eu agradeço imensamente, assim, se deixar eu fico falando mesmo bastante, porque eu gosto. As minhas alunas que entraram aqui sabem que eu gosto de falar, porque é um assunto que eu gosto, né? Então, assim, eu quero que as pessoas tenham essa possibilidade, né, de fazer, deem o primeiro passo, que eu falei, movimento geração. Se você ficar só com crenças, não, porque isso, porque eu não tenho tempo, porque minha mente é isso, porque eu sinto dói. Existem diversas opções para você meditar, existem diversas opções para você praticar yoga.
Existem muitos bons profissionais também, então se abra, se permita. É possível, sim, só que você precisa dar o primeiro passo, porque você só vai saber se Amém. realmente isso gera algum efeito se você praticar, se você tiver disciplina e você tiver constância, né? E para isso a gente precisa dar esse primeiro passo. Eu queria realmente agradecer e o convite, é sempre um prazer falar sobre tudo isso. E quem quiser, é só entrar lá no meu Instagram e me perguntar, mandar mensagem, a gente conversa. Eu faço questão de responder todas as mensagens, às vezes eu posso demorar um pouquinho, mas eu respondo. E é isso. Sempre que vocês precisarem de alguma coisa, é só contar comigo. E em breve esse curso vai ser lançado, vai ser Isso, o de isso. yoga e o de meditação também, né? Que chama Medita em 8. Então, pode ser 8 minutos, 8 dias, 8 semanas, 8 meses. Você que faz o seu plano, né? Porque não existe receita de bolo. Isso é uma Uhum. coisa que eu gosto de falar. Saiba que você é a sua cura, né? Você com você. Então, se você não fizer, ninguém vai fazer por você. E você pode ser o seu mestre a partir de hoje. O importante é dar o primeiro passo. Mica, mais uma É vez, isso. muitíssimo obrigado mesmo. Obrigado. Foi ótimo, Obrigada excelente. obrigada Para pelo quem não pôde convite. assistir agora, vai ficar disponível no IGTV e mais à noite no canal do YouTube. Bom, muito obrigado a todos e a todas. Um abraço, boa semana e Obrigada. meditem. Até a próxima. Obrigada a todos por Até, aqui, pela presença. Até. até. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Igor.